Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocar. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Olhando para as nossas leituras de hoje, é muito bom que nós compreendamos o seguinte: o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, que é o belo texto de Pedro, que ele fala a respeito do querigma, do anúncio do amor de Deus, nós temos conteúdos muito importantes. E antes de entrarmos no versículo que a leitura hoje reza para nós, é muito bonita a afirmação que Pedro faz. Pedro fala o seguinte: Deus, Ele não faz discriminação entre as pessoas. Em outras palavras, Deus, Ele ama salvar as pessoas. Ele ama salvar toda pessoa. Qualquer pessoa. Dá para imaginar que aquela pessoa que você não gosta, dá para imaginar que aquela pessoa, o pior, que apresenta problemas chocantes para o mundo, Deus está enlouquecido para querer salvar aquela pessoa também. Porque a morte de Jesus não pode ser, e a sua ressurreição também, não pode ser um privilégio de poucos. Não é para um grupo pequeno. Deus, Ele veio para salvar a todas as pessoas. E a sua ressurreição é um presente que está além do ambiente religioso. Vai
e invade o coração e entra, perpassa a face da terra. E Pedro, ele compreende isso. E é interessante da forma como Pedro fala sobre Jesus no seu querigma. Ele disse o seguinte: Jesus foi um homem que por toda parte andou fazendo bem, andou curando a todas as pessoas que estavam dominadas pelo diabo. Mas ele ganhou um reconhecimento inédito, um reconhecimento diferente de todos. Diferente de todos os deuses que haviam até esse momento, a gente sabe que os deuses gregos, os deuses do Oriente recebiam sacrifícios, recebiam honras, os povos ajoelhavam, adoravam esses deuses. Diferente de todos esses reconhecimentos, Jesus ganha a cruz. Ele foi suspenso numa cruz. Enquanto todos os deuses eram adorados, o nosso Deus, pelo próprio povo, ele foi crucificado. E é por isso que o Pai o reconheceu, concedendo a ressurreição. A ressurreição é diferente de todos os prêmios que o Filho de Deus pôde trazer no mundo. É por meio da ressurreição que nós nos descobrimos pessoas eternas. Porque embora Jesus tendo ganhado a cruz, diferente dos outros deuses, a força do Pai foi tão grande que aconteceu o seguinte: num sinal de morte, Deus enche de amor. A cruz, um instrumento criado pelos fenícios, no tempo de Jesus, era em torno de 150 a 300 pessoas crucificadas quase todos os dias. A gente percebe o seguinte: naquele tempo, as pessoas pensavam assim: maus, injustos, para que a sociedade não os tenha, vamos crucificar. Adiantou isso? Adiantava matar as pessoas? Quanto mais mal se fazia, mais pessoas más apareciam. E aí vem Jesus para fazer toda a diferença. Aquele instrumento de tortura, ele enche de amor. Ele dá um sentido novo. Ele diz assim: chega de matar a pessoa humana. Chega de destruir a vida. Vão abrir um caminho maior, a ressurreição, a graça. E aí acontece a novidade de Jesus, né? E Pedro deixa muito claro que aquelas pessoas que creem na Páscoa do Senhor, aquelas pessoas que creem na ressurreição do Senhor, são libertas de todo pecado. Todo pecado sai do nosso coração. Porque na Páscoa há espaço apenas para a vida nova, a vida na graça. E é isso que nós devemos preencher o nosso coração. Aliás, se nós olharmos para o Evangelho de hoje, nós vamos perceber essa situação, a vida na graça. Nos impressiona que na treva humana, que na desgraça humana, Jesus quis permitir que a luz acontecesse. Por isso que na vigília pascal, a primeira coisa que a igreja faz é abençoar a luz, abençoar o fogo novo. Porque chega da miséria humana a gente só ter trevas, coisas negativas. Chega. É o momento da luz, é o momento de percebermos que por detrás da miséria humana existe beleza, existe grandeza. E aí, olha como que nos impressiona. Na madrugada, ainda estando escuro, ou seja, na escuridão, Maria Madalena vai procurar Jesus no túmulo. E ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. O que mais impressiona é isso. Ela, da forma como vê o túmulo, ela vai, assustada, avisar os discípulos, Pedro e João, que depois eles vão correndo ao túmulo. O detalhe que mais impressiona no Evangelho de hoje: todos os três, Maria Madalena, Pedro e João, vão à procura de Jesus no túmulo. O que é o túmulo para nós? Quando a gente pensa em túmulo, é claro que a gente fica pensando assim,
No túmulo só tem sombras. No túmulo só tem escuridão. No túmulo só tem podridão, só tem decomposição. Em outras palavras, parece o fim. Mas a gente sabe, e eles constataram que Jesus não está mais ali, que ele ressuscitou. Em outras palavras, a gente sabe que para nós podermos fazer a experiência da Páscoa, não adianta a gente procurar mais Jesus no túmulo. Aliás, aonde você tem procurado Jesus? Você tem procurado Jesus na sua frustração? Na sua vida amargurada? Não é aí que você vai encontrar Jesus. Jesus está além do túmulo. Jesus mostra que não é para nós ficarmos parados na nossa situação de negatividade. Que não é para nós ficarmos parados na nossa situação de desânimo, de tristeza. Se nós ficamos parados e não tomamos uma postura diferente, nada muda na nossa existência. É uma questão de uma tomada de decisão, de uma atitude. O interessante é que depois que eles constataram que o corpo não estava ali, eles foram ao túmulo, mas não ficaram no túmulo. Procuraram até encontrar o Jesus ressuscitado. E é essa a decisão que cada cristão deve tomar. Diante das nossas dificuldades, diante dos problemas que vivemos, não é para a gente ficar pensando assim como pobres coitados. Ah, por que foi acontecer justo comigo essa desgraça? Ah, por que as coisas ruins acontecem só comigo? Nós gastamos o nosso tempo demais pensando nessas coisas. Mas use a sua criatividade cristã, use a beleza da ressurreição para você arejar a sua mente e você começar a descobrir a beleza da salvação. Quem disse que a pessoa humana com Jesus no coração não é capaz de procurar coisas belas? Quem disse que na nossa vida a gente não pode procurar alegria? A gente não pode dar um ar diferente para a nossa existência? Isso, com Cristo nós podemos, porque com Cristo nós somos mais que vencedores. A nossa fé não é uma fé vazia. A nossa fé não é um romance. A nossa fé é algo concreto. Um Deus que nós muitas vezes desprezamos, não desanimou de nós, sofreu por nós. E o interessante, nós fugimos do nosso sofrimento. Quando a gente tem dificuldade de perdoar alguém, quando a gente tem tristeza no coração, a gente acaba fugindo das pessoas, né? A gente fala assim, eu não quero nem contato. E quantas vezes eu já não fiz isso em minha vida? E continuo fazendo algumas vezes. Mas a gente sabe que Jesus quer diferente. Jesus, ele enfrentou todas as dificuldades dele. Diante de Caifás, diante de Anás, diante de Pilatos, Jesus não abaixou a sua cabeça. Ele enfrentou o sofrimento. E o sofrimento traz beleza à pessoa. E o sofrimento traz sinais da ressurreição no coração da pessoa. Toda pessoa que sofre na vida e enfrenta o seu sofrimento, depois se torna feliz, recebe alegria, porque é capaz de superar o sofrimento por enfrentá-lo. E assim deve ser a nossa existência. Por isso, que Jesus nos abençoe e que esse dia para nós não se torne mais um dia como todos os outros, não. Que a gente estenda a nossa reflexão para que a gente possa compreender a beleza da ressurreição de Jesus. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Então vamos agora ficar em pé. E nós vamos, então, com muita alegria, fazer a nossa profissão de fé. Coloque a mão no seu coração e vamos todos juntos rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos apresentar a Deus Pai, com muita confiança, as nossas orações. Senhor, dai-nos uma vida